Apresentação, Ercília Zilli. Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Novos Rumos. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo na Santa? Tudo. Tudo na Santa. Pois é, a gente espera que você, apesar de tudo, de todas as notícias, consiga se manter aí firme, forte, sacudida, no bem, para enfrentar todas essas questões. A gente tem assim, hoje vamos falar sobre bulimia, sobre automutilação, sobre depressão em jovens e tal, mas assim, nós temos uma série de outros temas aí na pauta para conversar, porque tem muita notícia, né, Ju? Tem muita coisa acontecendo. Então, eu queria começar com vocês aí, falando da programação da ABRAP, que no dia 21 de outubro vai apresentar o workshop sobre neuropsicologia. Então, você que é psicólogo ou profissional da área de saúde, você é o público-alvo e precisa trabalhar, entender bastante essa questão. Então vai ter um breve histórico da neuropsicologia, cérebro e cognição, como é que funciona o cérebro, como é que é a cognição, as funções cognitivas e os principais testes utilizados. Por essa razão, né, por ser um trabalho assim, muito técnico, que é voltado aos profissionais, o papel do neuropsicólogo, como é que faz a avaliação neuropsicológica, como é que funciona a reabilitação cognitiva e quais são os principais transtornos apresentados, vistos nessa questão da neuropsicologia. E nós vamos ter a Malu Sanches, aquela psicóloga que já esteve aqui, que falou muito bem, que foi super agradável e que falou, já deu uma palhinha sobre esse tema, sobre o tema da neuropsicologia. Então, ela é psicóloga com especialização em neuropsicologia pelo Centro de Estudos de Neurologia do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, tem todo um trabalho bacana aí. E outra psicóloga que vai fazer o trabalho junto é a Elisângela Tobias Oliveira, também com a mesma formação de especialização em neuropsicologia, também uma formação muito, muito bacana, e também ela tem uma formação em psicologia cognitiva comportamental. Então, assim, se você corra para se inscrever, é um trabalho mega bacana, que você que é psicólogo, você que da área da saúde, de alguma área, você precisa hoje estar atualizado nesse campo que é onde as coisas estão acontecendo em termos de pesquisa, em termos daquilo que realmente importa, a neuropsicologia. Essa parte da neurologia, ela realmente hoje é extremamente importante. No Rio de Janeiro, a ABRAP Rio de Janeiro, dias 27, 28 e 29 de outubro, começa numa sexta-feira às 17 horas, daí na sexta vai de 17 a 21, e sábado e domingo diretão das 8 às 17. ABRAP Rio de Janeiro, curso de psicoterapia breve na abordagem junguiana, e vai ser na rua Correia Dutra 149, no bairro do Catete. E dá para ir pelo metrô Catete, na estação do metrô Catete, você desce lá. Então você, no dia 10 de outubro, já tem compromisso lá no Rio de Janeiro. Eu também vou para o Rio de Janeiro, mas não é no dia 10 de outubro, vou um pouquinho depois. Mas em compensação, deixa eu ver aqui, um sarau espírita. Olha que legal. Olha que legal. Um sarau espírita. Sarau espírita no dia 4 de novembro, das 18 às 22 horas, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, lá na Rua Maria Paula 140, na Bela Vista. Uma programação fantástica, muito, muito bacana. Você pode pegar aí com o pessoal da ABRAP, sarau espírita. Pensa que a gente não se diverte, né? Com certeza. Aí temos também, sabe para onde eu vou, dia 28 do 10, João? Para onde?
Vou pertinho, pertinho. Dia 28 lá do pra cima. 10, olha aqui, 28 do 10, é sábado, o dia todo. Que tal, o dia todo? É o terceiro encontro estadual da área de atendimento espiritual da Federação Espírita do Amapá. Acertei lá pra cima? Tô indo, eu vou voltar. O Certo. problema é não querer voltar, porque o voo chega sobrevoando o rio Amazonas, só tem água embaixo. É algo fantástico. E hoje nós temos aqui um convidado muito querido, ele já esteve conosco em outras oportunidades, que é o Dr. Alfredo Simonetti. Ele é médico psiquiatra, psicanalista, psicólogo, clínico e hospitalar, autor dos livros Psicologia Hospitalar e Psicanálise, Manual de Psicologia Hospitalar e O Nó e o Laço. O Nó e o Laço é um livro sobre relacionamento e coordenador do site mapadamente.com.br. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cílio, Sara, obrigado pelo convite de novo para participar. É muito legal vir aqui. Ah, que bom, viu? Seja bem-vindo. A gente também Obrigado. curte muito a sua vinda. E hoje nós temos assim temas leves, algo assim bem suave para ser abordado. A gente tem presenciado, recebido, tido notícias, pesquisas parece que já começam a ser realizadas sobre depressão em jovens. E aí, doutor Alfredo Simonetti, nós queremos saber por que os jovens estão deprimindo tanto. Na esteira do nosso tema de hoje, olha, teria um leque, mas a gente só escolheu aí um basicão. Bulimia. E nós vemos que a bulimia, ela afeta principalmente a população jovem, mas que muitas pessoas adultas conservam esse comportamento. Então, em dúvida, dedo na goela, vomita e a gente chega lá. E as pessoas, a automutilação, o cutting, né? Então, as pessoas estão se cortando, os jovens estão se cortando muito. Então, esse é o panorama, é como a gente está querendo tratar esse leque de questões e já foi divulgado anteriormente, daqui a pouco o povo já começa a ficar aí de butuca. Okay. Então, a palavra é sua, depressão em jovens. O que está acontecendo com a moçada? O que está acontecendo com a moçada é que viver neste mundo, um mundo mais flexível, né, onde as regras não são tão rígidas quanto na geração anterior, é livre, por um lado, né, aumenta a liberdade. Hoje o jovem tem mais liberdade de escolher o que ele quer fazer, de ser de um jeito diferente do que ele era, só que a liberdade tem uma coisa que vem junto, que é a insegurança. E por causa dessa insegurança, dentre outras causas, mas acho que essa é a principal questão que a gente pode dizer por que tem mais depressão. Porque ser livre tem a sua ansiedade, que é a ansiedade da escolha. Se antes, desde pequena, a pessoa sabia o que ela ia ser a profissão do pai, ou ia ter 4 ou 5 profissões só, né? Ia fazer medicina, direito, engenharia, advogado, era aquilo. Hoje não, ele pode muitas coisas, tanto de profissão, pense em relacionamentos. Antes, o que ele ia fazer? Ele sabia casar, ter filho, e hoje? Tem muitas possibilidades. Então, o número, quando a possibilidade aumenta, a gente fica um pouco mais ansioso para escolher. E muito tempo ansioso leva a gente à depressão. Então, essa pode ser uma das ideias que explica por que a gente tem uma depressão grande em jovens. Eu acho que você está falando, viu? Eu chamei, anunciei tudo, mas ele é amigão, parceiraço da BRAP. A gente tem uma grande gratidão porque ele facilita muito o atendimento, facilita a questão de flexibiliza para os encaminhados pela BRAP, que a gente recebe muitas pessoas aí de... Aliás, o trabalho da BRAP é todinho voltado para a baixa renda. Uhum. E aqueles que têm mais ou menos, enfim, uma condição. Então, a gente te agradece aqui publicamente. Obrigado. Por todo esse carinho, né, por dar as aulas, por todo o trabalho que você faz junto a nós. Então, amigão, né? Agora, eu fico pensando que a juventude não nasce jovem, ela começa na criança, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa com 65 anos, ele falou, eu não nasci com 65 anos, né? Eu cheguei aqui. Então, eu fico imaginando, como é que fica? Porque a criança hoje, ela também tem toda a liberdade, ela come o que ela quer. Ela não é levada a comer aquilo que ela precisa comer, é ela que escolhe tudo.
E muitas vezes a criança, será que ela tem esse equipamento, essa condição emocional de saber o que é bom para ela? E daí chega jovem, está construído. Quem é criança hoje, eu acho que vai estar mais bem equipado quando ficar jovem. Porque ele já foi criado desde pequeno assim. Escolhendo. Então ele vai ter esse treino. O que eu acho que está desconcertante é para quem é jovem hoje e para os adultos jovens. 20 e pouco, 30 anos. Este é desconcertante para esse. É como se você pensar na coisa digital. As crianças hoje nascem com 2, 3 anos, 1 ano, já tem o dedo lá na tela. Então essa criança não vai ficar chocada quando ela tiver 15, 20 anos e não existir mais um caderno e ela tiver que anotar tudo num tablet. Isso para mim e para você choca um pouco. Tá? Olha, não me envolva. Tá bom, para mim choca. Né? Para mim choca não ter um papel e um caderno. Mas, Alfredo, mas é porque eu não fui criado chegar lá, nisso. os recursos, será que não serão outros? Pode ser, mas aí nós vamos ter que esperar. Mas, de qualquer maneira, a ideia, ele foi criado neste mundo digital. Então, eu acho que esse termo que se usa hoje, nativo digital, né? Quando você já é criado de um mundo, você vai ficando mais preparado para ele. Então, eu acho que a criança de hoje, quando ficar jovem, não estará tão despreparada quanto o jovem de hoje. Então, você acha que uma das questões seria a dificuldade de realizar escolhas? Sim, mas para esse jovem de hoje. É. Essa criança que já nasceu fazendo escolha de 30 canais no tablet dela, vai ficar menos ansiosa quando tiver que escolher entre as 50 possibilidades de relacionamento amoroso, as 50 possibilidades de profissão. Olha, há controvérsias, viu? Pois é, vamos ter que esperar para ver, né? Vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Mas hoje você acha, o que eu estou entendendo é que você coloca como uma possibilidade dessa depressão em jovens, é uma oferta muito grande e ela Sim. não saber escolher. E escolher é o que é bom para mim, é escolher o que é bom para ela. O problema de escolher nunca é o que é bom para mim, a gente sabe. O problema é que cada vez que eu escolho o que é bom para mim, eu deixo de fora coisas que poderiam ser bom para mim. Escolher é abrir mão de coisas, né? Isso envolve um ego maduro. Isso, porque envolve a possibilidade de perda e a possibilidade de que a escolha não seja certa. Como é que eu sei o que é melhor para mim? Sim. Eu sei o que eu quero. Agora, será que aquilo vai dar certo? A gente, quando quer escolher, pensa assim, não, é como se tivesse a solução aqui. Eu vou escolher e vou ver se escolhi certo. Não dá, né? A única coisa que diz que a gente escolheu certo ou não é o tempo. É o É risco. só a posteriori, é depois que você sabe. Então, escolher é um exercício de risco. É isso que a gente não tolera. É a ideia de que eu posso ter escolhido errado. Posso, mas olha, não tem jeito. Até porque tem uma demanda muito grande de ser bem-sucedido, de fazer as escolhas certas. Né? E a escolha certa é um produto que não está disponível. O que está disponível é a escolha. Escolha certa Já é mais complicado. é querer demais e só o tempo dirá, não é? Assim, tudo que a gente pode fazer na vida é uma aposta num determinado caminho. Nada garante que aquilo vai dar certo, porque depende de tantas coisas, né? Depende dos outros, depende das circunstâncias políticas, ecológicas do mundo. A gente só tem que ter a coragem de fazer a escolha. Agora, você colocando o mundo como está, né? Nós temos assim uma situação política complicada. Nós temos 2 transtornados com o botão vermelho na mão, quer dizer, que pode sair uma guerra. Nós temos um doido que entra lá na janela e metralha e mata. Até ontem, 59 pessoas, ninguém sabe por quê. Né? Aí, pessoas que se explodem inteira. Como é que fica para o jovem encarar, esse é o meu mundo? Isso complica, facilita? Como é que fica, né? Não, eu acho que angustia, mas eu penso que para os jovens, estamos falando de alguém, por exemplo, de um adolescente, né? Ele não sabe, talvez, ele não tenha muita noção do que é isto. Vou dar um exemplo. Ele não viveu, ele talvez não tenha tanta informação sobre a Segunda Grande Guerra, sobre grandes ditadores, né? Vou tocar aqui no assunto polêmico, mas é a mesma coisa de jovens hoje, por exemplo, que olha esse caos no Brasil
e acha que uma solução militar, por exemplo, seria boa. Porque ele não viveu a época da ditadura. Exatamente. Então, aquilo que a gente não vive, mesmo que você leia, que você tenha informação em livro de história, não é a mesma coisa. Então, eu acho que esses jovens, quando olham o presidente americano e o coreano lá brincando como se fosse um videogame, talvez eles não tenham tanto pavor, porque eles não têm a noção que os pais dele têm do que isso pode gerar, da gravidade disso. Da gravidade disso. De toda forma, acho que é o que você está colocando. Tem aí um quadro que é um gerador de ansiedade, né? Sim. Quer dizer, o que vai acontecer? O nosso mundo é ansioso por definição. Definição, eu quero dizer o quê? O mundo de 50 anos atrás era repressivo. Nós vivíamos a época da depressão porque talvez muitas coisas fossem proibidas. O mundo atual é ansioso porque muitas coisas são permitidas. Só que é o que a gente falou antes. Se você tem muitas possibilidades, você tem que escolher. E escolher cria essa ansiedade toda que a gente viu. E a questão desse leque de ofertas, de possibilidades, como é que fica a questão do limite, o papel dos pais? Os pais e os professores e a escola estão perdidinhos. Perdidinhos. Especialmente os professores, eu acho que eu posso falar isso, que eu também sou professor, acho que os pais estão encontrando de algum jeito como dar o limite. Quem não está sabendo somos nós, professores, porque a gente não... A autoridade não vale mais. Né? Não tem aquela coisa de respeitar o mestre, né? Já caiu. Já caiu. Dizer para o aluno que, olha, se você não fizer assim, você não vai ter sucesso, também já caiu. Porque ele vê que dá para ter sucesso sendo bem diferente do jeito dele. Ou seja, nós temos um grande desafio enquanto professores. Como motivar esses alunos? Como motivar? Acho que essa é uma palavra fundamental. É porque não tem interesse. Tem não só o não respeito, como agressão a professor, pai, obriga a passar de ano. Complicado demais. Eu acho que a questão dessa... Você podia fazer um programa sobre os professores, viu? Porque eles estão desamparados. Olha, nós já não fizemos, sabe o que fazer em todos os níveis, viu? Estão desde chegando o professor, no consultório doentes. Pois é. É desde o professor de escola infantil até o professor universitário. Eu acho que essa é uma questão importante e nós já falamos sobre educação e já abordamos a questão dos professores, mas é um tema interminável, inesgotável, porque é muita... Porque nós não achamos a saída ainda. Os outros profissionais vão achando. Os próprios pais estão encontrando um jeito. Bom, eu estou sendo aqui... temos alguém aí na escuta? Como é que Pode dar um oi para o pessoal? Pode dar um oi para o pessoal. Temos o Gilberto Vieira, está dando bom dia. Ascensão Nilbe, Osório Simões, ele está lá em São Vicente, São Paulo, curtindo o programa. Regina Selle, dá bom dia. Alegre por estar acompanhando. Aí a Gilda também está aqui, mas está quietinha. Gilda, se manifeste. Gilda, se manifeste. O resto do pessoal está quietinho, só assistindo. Pois é. Então, esse é o pessoal que está nos acompanhando e estava aqui esperando com uma grande expectativa. Nós temos um minutinho ainda? Sim, um minuto. A outra questão é a da bulimia. Nós vamos deixar anunciado essa questão da bulimia e vamos fazer o nosso intervalo, mas eu queria que vocês ficassem aí, já preparassem alguma questão. Nós estamos no Facebook da TV Mundo Maior e no YouTube. Pelo WhatsApp. Ou pelo WhatsApp, número operadora 11 98575 9580. Então você manda um recadinho para a gente e a gente vai passar para o Dr. Alfredo Simonetti. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem.
Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos voltando com novos rumos, hoje recebendo o Dr. Alfredo Simonetti, médico psiquiatra, psicanalista, psicólogo, clínico e hospitalar, grande amigo nosso, amigo da BRAP, grande colaborador nosso, enfim, quando a gente fala lá na BRAP, Dr. Alfredo Simonetti, pessoal, é o queridinho da BRAP. Sabia que é o queridinho da BRAP? Muito obrigado. Pois é o queridinho da BRAP, né, Ju? Ah, não, sempre leva. Né? E aí a gente estava, antes do intervalo, falando sobre depressão em jovens e anunciamos que neste segundo bloco a gente iria falar sobre bulimia e meio que para explicar um pouco a situação sobre a questão também da anorexia. E com isso ele vai fazer um pouco essa diferença e depois falar sobre automutilação, que é essa questão mais ou menos recente do pessoal estar aí se cortando. Então, bulimia e anorexia. Separar o que é bulimia da anorexia. Os dois são transtornos alimentares. Né? Na bulimia, a pessoa come muito e procura vomitar. E na anorexia, a pessoa não come. Assim, de uma forma bem resumida, é isso. Então, o bulímico é aquela pessoa que você vai olhar, ela geralmente é um pouco obesa. Né? Porque ela come muito, se arrepende, tem culpa, e aí faz o que a gente chama de um comportamento purgativo, que geralmente é o vômito, mas algumas pessoas tomam laxantes. Então, na bulimia é essa ideia de ter encontrado uma mágica para se satisfazer pelo prazer. Né? Você come e depois vomita e não engorda. Se fosse assim, seria perfeito. Né? O problema é que, quando vomita, não sai... Né? Desculpe a descrição. Não, mas a gente né? Não a gente sai vai falar sobre isso, né? O que ela comeu. Sai
substâncias do corpo dela que eram necessárias. Nutrientes, sódio, potássio. E nesta saída do vômito, além de perder essas substâncias, ela queima o esôfago. Esse é um ponto que eu vejo também, que depois a pessoa reporta que dói, não é isso? Dói porque é como se ela está provocando uma supergastrite. Então, o bulímico tem esse problema. E a bulimia leva a uma série de problemas, não só psicológicos, mas físicos mesmo, por causa dessa questão. E a anorexia, não, é aquela pessoa que você olha, ela é magra, mas ela se acha gorda. Então, há uma alteração na imagem corporal muito grande. A pessoa sente que o corpo dela é gordo, mas é magro, e muito magro, na verdade. Então, há uma dessintonia entre a realidade corporal e a representação corporal na cabeça dela. E é interessante que os anoréticos são pessoas de muita força de vontade. São pessoas firmes, estabelecidas, olham para a comida e falam assim, eu não vou comer. Caloria zero, só toma água e uma folhinha. Então, são pessoas de uma personalidade muito forte, que contrasta com o bulímico, que é uma personalidade mais desorganizada. A bulimia lembra alguma coisa da dependência química, sabe? De drogas. A bulimia. Fala assim, eu vou parar de comer. Não como mais. Não consegue. Aí no outro dia come, se arrepende, chora, passa mal, se sente culpado. O anorético não. Ele é um soldado. Ele olha para a comida e não come. Mesmo sabendo que ele pode morrer. Sim, mas ele sabe. Não registra muito assim. É do mesmo jeito que alguém que fuma também acha que você pode dizer, você sabe que você vai morrer, como o doce, o diabético come. Não tem essa relação Quer dizer, tão não tem próxima. essa consciência plena. Tem a consciência, mas tem outra coisa que é maior. O anorético tem um pavor, é quase uma fobia com a ideia de que ela vai engordar. Estou falando ela porque geralmente a anorexia está mais associada, não exclusivamente, mas está mais associada às mulheres. E a gente vê fotos em que as pessoas estão esqueléticas. Sim. E se você perguntar para aquela pessoa como é o corpo dela, ela diz assim, eu estou gorda. Ela não se enxerga esquelética. Mesmo quando você pede para ela olhar uma foto dela, é interessante isso. Você coloca a foto, dá para ela duas fotos de duas pessoas. Ela magra e uma outra pessoa magra. A outra pessoa, ela fala assim, tá magra. E você, que é essa aqui? Não, tá vendo? Tá gorda. Tem alguma coisa com a autoimagem. Ou seja, a anorexia e a bulimia se parecem, às vezes uma se transforma na outra. Tá? Então, por isso que as duas fazem parte do que a gente chama de transtornos alimentares. Eu acho que isso acomete mais a população jovem. População jovem e feminina. Feminina. Embora... Quer dizer, menino não tem anorexia? Então, tem, mas especialmente o que eu vou falar é um dado de uma década atrás, que depois para a gente falar de hoje. Antes era praticamente exclusivamente feminino, depois a gente começou a ter anorexia em homens que participavam do mundo feminino, vou explicar isso, homens que estavam mais ligados à moda, homens que estavam mais ligados à estética, né? E hoje isso está mudando um pouco, porque a gente vive essa generalidade, digamos assim, né? A gente vive, talvez uma das características do nosso tempo é essa mudança, essa revolução toda sobre os gêneros. Então, vamos ver como é que isso se reflete na anorexia. Mas, como informação inicial, sim, ela atinge muito mais as meninas, jovens e mulheres, né? E existe alguma característica depressiva, alguma coisa relacionada à anorexia ou à bulimia? Sim. O bulímico fica muito mais deprimido, porque ele sente que está fracassando. É como a pessoa que resolve parar de beber e não para. Resolve parar de fumar e não fuma. Resolve parar de comer e não para. Então, o bulímico tem uma tendência a ficar deprimido muito grande. O anorético não, porque ele tem uma personalidade forte, tem um autocontrole. É muito rígido com ele mesmo. É alguém que é capaz de olhar para a comida e falar assim, não como. Então, se a gente pensar na depressão, é mais para o bulímico. Mais para o bulímico. Sim, o anorético
Não, estou bem assim, não quero fazer nada. Por exemplo, o anorético tem uma recusa de tratamento. Para o anorético não faz nenhum sentido ir no médico, ir no psicólogo, ir no psiquiatra. O bulímico já entende que ele tem um problema, que ele não consegue, ele até quer ajuda. Embora os dois, uma característica dos dois é a mentira, digamos assim, ou encobrir dos pais e dos amigos o que está acontecendo. Eu escuto de pessoas que são bulímicas, por exemplo, e são adultas já, são bulímicas de toda a vida, e casadas, e assim, as pessoas ao redor desconhecem totalmente esse fato. Mas tem essa tal de gastrite, esofagite, né, que isso é permitido, isso é comentado, mas... A causa disto, né? Então, assim, talvez um dado interessante, especialmente para os pais de adolescente, que, assim, muito tempo no banheiro, no caso do bulímico, né? Que vai vomitar, né? Gastrites frequentes. Às vezes, é incrível, tem calo no dedo de provocar... Nossa, chega a fazer calo? Chega a fazer calo porque cada vez que coloca, o ácido que sai também pega no dedo. Isso no bulímico. E no anorético, a dica dos pais é, se bem que isso acontece com quase todo adolescente, começam com as roupas muito grandes, de um número maior, para disfarçar a magreza. Quer dizer, parece até uma contradição, né? Ele usa uma roupa maior para disfarçar a magreza, mas se acha gordo. Sim. É que ele não quer que as pessoas... Ele não quer disfarçar a magreza, ele quer inibir que as pessoas achem que ele tem um problema. E ele já sabe, né? Quem olhar vai achar que ele está magro, ele não acha que está. Mas ele sabe que os pais vão reclamar, vão querer obrigar a comer. É meio assim, né? Vocês não estão entendendo, vocês estão me vendo de uma forma inadequada, não é ele que está Sim, é mais do que inadequada. É por isso que, às vezes, a anorexia tem alguns tons que lembra quase um transtorno psiquiátrico mais grave, né? Porque essa alteração de imagem é muito estranha. Então, a gente vai passar para falar da automutilação, dessa moçada que se corta, também ser mais frequente entre meninas ou meninos, para depois a gente falar um pouco do tratamento, né? Tá. A gente chama de skin picking, quer dizer que é a escarificação da pele, né, em inglês, ou automutilação. É que a automutilação fica parecendo que vai cortar um dedo, um pé. Não chega nesse ponto. O problema que a gente tem são geralmente adolescentes e às vezes até bem jovens, né? 10, 11 anos começa aí, 12, né? E que se caracteriza pelo seguinte: em momentos de muita angústia, de muito nervoso, aprende a se cortar ou a se arranhar com os mais diversos objetos, né? Mas o que caracteriza é essa tentativa de, provocando uma dor corporal, se livrar de uma dor emocional. E aí, essa escarificação, essa automutilação, tem dois perigos. Um é o perigo em si mesmo, que você pode infeccionar, pode cortar o pulso, pode acabar morrendo mesmo se erra no jeito de se cortar, né? No errar a mão, então é um perigo nisso. E é um perigo porque é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo. Então, esse é o problema, né? Assim, se alguém está fazendo isso, as mães, os pais, é para chamar a atenção. Ok. O problema de chamar a atenção não é problema, todo mundo chama a atenção. Acontece que tem gente que chama a atenção ficando bonita, ficando inteligente, ganhando dinheiro, sendo bom no esporte, Por que é que alguém chama a atenção se cortando? E o problema básico não é chamar a atenção, é que essas crianças, adolescentes, encontraram uma maneira de se livrar de uma angústia, de um nervoso. O que precisa ser feito é descobrir o que é que está provocando isso, porque nem eles sabem, quem se corta. Só sente que está nervoso, está angustiado, está irritado, e aí descobre que aquilo de algum jeito alivia. Você observa uma menor resiliência ou a dificuldade de lidar com a frustração, com o não? Você observa isso na sua prática? Sim, eu acho que isso a gente pode estabelecer que são pessoas que lidam muito mal com rejeição. Claro que eu quero deixar claro aqui que eu não conheço ninguém que lide muito bem com rejeição. Só existem as pessoas que lidam muito mal, né? Porque
ficar triste, ficar angustiado, ok. A questão é ficar assim a ponto de se cortar, a ponto de querer morrer. Isso é que é o lidar mal. Não existe, eu repito, não existe ninguém que lide muito bem com rejeição, mas existem as pessoas que lidam muito, pois é, mas lidam muito mal. Então, sim, isso que você coloca, parece que essas pessoas têm uma baixa tolerância à angústia. Ou seja, não é isso. Uma baixa tolerância à rejeição. Quer dizer assim, se a amiga não ligou, se o namorado não telefonou a hora que ia, se os pais não deram atenção, isso não é como para a maioria de nós uma coisa ruim que a gente fica chateado. É o fim do mundo. É o fim do mundo. E por falar em fim do mundo, vamos ver se temos aqui quem que está na linha, né? Bom, a Eliane Batista, lá da Bahia, está mandando um bom dia. A Roberta dos Santos faz um comentário. Ela acredita que a mídia tem uma parcela de culpa bem grande, porque estipula um padrão estético de felicidade, sucesso e comportamento que seria irreal, que o pessoal não consegue alcançar. E pelo Zap, nós também temos 2 recadinhos. Um é da Denise Souza, que está em Campinas. Ela fez terapia comigo há muito tempo, está lá em Campinas agora, está mandando um beijo. E o Gilmarco de Osasco, ele faz um comentário. Ele está ouvindo, ele gostaria de acrescentar mais um ingrediente. Ele comenta no que se refere à insegurança emocional dos jovens. Ele fala da ausência do pai e da mãe, que foram a partir da década de 70 ao mercado de trabalho, deixando os filhos sem orientação, ficando na rua ou com pessoas não tão amigas, e que ele acredita que esse é um dos fatores. E o outro é que os pais também ficaram, ao longo das décadas, mais perdidos no processo educativo dos filhos, precisando eles também de orientação, ampliando isso aos professores e tudo mais. O que você acha disso, Alfredo? Eu queria fazer primeiro um comentário sobre a história da mídia, porque parece que ela tem razão mesmo. De fato, nessa questão dos transtornos alimentares, a mídia joga um papel muito importante. Exemplo, até uns 30, 40 anos atrás, não existia, vamos dizer, essa coisa da anorexia no Japão. Depois que entrou a mídia com o modelo ocidental de beleza, de culto ao corpo, nós passamos a ter, estou falando nós porque isso foi uma pesquisa de psiquiatras, né? Há 40 anos atrás, você pesquisava com os psiquiatras japoneses e não existia esse diagnóstico. A partir de uns 20 anos que o diagnóstico passou a existir e a ser divulgado, o número de casos aumentou. Então, sim, esse padrão estético da mídia contribui. Porém, há um engano de achar que a culpa é da mídia, porque a única coisa que a mídia fez foi dar o padrão da beleza, porque a anorexia existe desde a Idade Média. Só que, em vez de o padrão da modelo que quer desfilar, a anorexia era comum nas religiosas, na Idade Média. Tem até um livro que eu vou citar assim, o título, porque é muito interessante, ele fala do altar à passarela, que as anoréticas de hoje estão na passarela, mas as anoréticas da Idade Média estavam nos conventos. Do altar às passarelas. Então, para mostrar que, embora a mídia tenha esse papel, a mídia é só um papel, vamos dizer assim, de dar o formato, mas o processo de alteração da imagem corporal ou de que existe um ideal na vida é histórico. Só mudou o ideal. Hoje o ideal é de magreza, antes o ideal era de santidade. Mas os dois ideais de santidade e de culto ao corpo podem ser patológicos. Estou falando isso para a gente não achar que a questão é o culto ao corpo. A questão é o ideal. O papel do ideal na vida do ser humano, que é forte. Quanto à outra questão dos pais, sim, né, é um pouco o que eu já tinha comentado. Eu acho que a nossa época se caracteriza por um declínio da autoridade. Da autoridade do pai, da autoridade dos professores, inclusive da autoridade dos grandes modelos. A gente não tem mais hoje nenhuma grande ideologia, nenhum grande modelo que funcione. Então, o sentimento de estar perdido é o cotidiano. Todos nós temos. O que eu estava dizendo antes é que... Não tem mais um caminho muito claro, muito definido, né? A pessoa está um pouco solta nesse processo. Sabe qual é a metáfora que eu penso que explica um pouco isso? Assim, pensa no rio, né? O rio, enquanto ele corre, ele tem duas margens. Pode se rebelar. Ah, não posso ir para cá porque tem a margem da direita. Eu posso ir para ali porque tem a margem da esquerda. Então, a gente vinha o mundo que você podia ser rebelde, porque era
bem dogmático. Só que hoje, o nosso tempo, a gente não é mais o rio correndo no leito, a gente é o rio chegando no mar. Você pode ir para qualquer lado. E para que lado o rio vai quando chega no mar? Aí ele tem que fazer uma escolha que antes não precisava. Então nós somos o rio desembocando no mar, atualmente. Então a sensação de estar perdido é real. E de estar perdido e perdendo um pouco dessa identidade diante do novo, quer dizer, o que está construído até então, né? Ju, o que temos aí? Quem que está por aí? Eu vi que tem o Marco Antônio Estrela, que vive, fala que eu fico comendo, mas na verdade, quando eu tomo um lanchinho, eu tenho meus vigias lá. Olha, o Marco Antônio não apareceu, não. Apareceu a Gilda, que está adorando o tema, mandou um abraço. Não, Marco Antônio, ele está assistindo, mas ele não fez comentário. Não fez comentário. Não Ana fez. Paula Narciso. Não, também não fez também comentário. Tá aqui no meio, então tá tem no alguns que entraram, mas o comentário não apareceu, não. Que estão aí. Tá cheio de amigos aí. Bom, quanto tempo a gente tem, Ju? 5 minutos. Entrou a Maria do Socorro, olha. Socorro? Na hora que eu estava quase saindo. Ela está adorando a explanação, está mandando beijos. Meninas e menino. Tá, olha, e a Ângela Xavier, ó, tá vendo? A gente estimula, o pessoal começa. Pois é, ela até eu comentei, eu coloquei no Face que eu fui ver 60, uma década de arromba, fantástico. Aquela moça continua me imitando, hein? Ercília, ela tá bonita, tá maravilhosa, mas ela continua me imitando. Você sabe a Vanderleia, sabe? A Vanderleia te imita. Me imita. Porque aqui nós temos uma coisa, né? Por que a gente não faz pela doutrina espírita, pela rádio, pela TV? E num determinado ano, no Encontro Amigos da Boa Nova, cada um ia fazer uma coisa, cada comunicador ia fazer uma coisa. Perguntaram o que eu ia fazer. Eu falei, não sei fazer nada. Né? Aí, uma sessão de terapia, quem sabe, né? Aí ela falou, não, então você imita alguém, você faz cover de alguém. Eu falei, mas de quem que eu vou fazer cover? Da Vanderleia. E aí, lá fui eu alugar roupa, anos 60, peruca, e aí ficou... Até a botinha branca, né? Até a bota branca, o vestido um pouco mais curto, e aí a coisa foi muito engraçada. Então, até hoje, né? Aí eu digo... a Vandeca me imita, né? Então, mas tudo bem. Ercília, tem um comentário da Renata de São Paulo. Ela fala que os adolescentes de hoje ficam muito dentro do quarto, trancados em casa ou mexendo no celular, e que a gente tem a sensação de que eles estão seguros por estar em casa. Só que os pais não sabem com quem eles se comunicam e como, que essa seria uma outra dificuldade. Sim. A segurança vai pelo ralo porque a comunicação digital é muito intensa. Então, não estão seguros trancados dentro do quarto. Não se sabe em que universo eles estão transitando. Exatamente. Né? Eles só estão no quarto fisicamente. A mente não. A mente está em outros quartos. Sabe Deus aonde, pois né? Aí tá pois é. E como tratar esses quadros? Olha, tanto os transtornos alimentares e o skip tem um pouco de diferença. Assim. O tratamento da bulimia, né, ele tem mais sucesso. A gente consegue que as pessoas se recuperem melhor. O tratamento da anorexia é muito difícil, inclusive é uma doença que mata. Que mata. Mata não pelo suicídio, como as doenças psiquiátricas. Mata porque, lembra que eu falei que quando vomita, no caso da bulimia, ela perde os líquidos. Do anorético, ele não produz proteína. Ele morre por inanição, morre por problemas cardíacos, por parada cardíaca. Então, é grave. Então o tratamento médico para a anorexia e tratamento psicológico para a bulimia e o skin picking. Tá, então tratamento psicológico, eventualmente tratamento psiquiátrico com medicação. Mas primeiro, nos casos da bulimia e do skin picking, tratamento psicológico. Certo. Dr. Alfredo Simonetti, nós agradecemos a sua presença, a sua participação. Vocês ficam aí com as reflexões, divulguem, esse material é bastante importante, compartilhem aí. Agradecemos a todos que estão conosco aí por todos os canais de comunicação. Tchau, Ju. Tchau, um beijo, ótima semana. Rogério Palma, Everaldo Assunção, Boris Maciel na Geração TV e o Marcos Magrini lá na Rádio Boa Nova.
Muito obrigada a todos, uma semana de muita paz, muita luz, sem depressão, sem se cortar, sabe? Se cuida direitinho. Muita paz, muita luz. Um beijo. Termina aqui Novos Rumos.